O falso derramamento do Espírito Santo. No derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, não houve gritaria, nem danças, nem pessoas caindo dentro, lá no recinto. Não houve pulação, danças, nem batida de tambores. Não houve nada disso. Era tudo feito com ordem e decência. Porque Deus não é Deus de bagunça. Deus não gosta de gritaria. Deus não gosta de essa zoeirada. Deus é um Deus de ordem, disciplina. Tudo é calmo, tudo é tranquilo para com Deus. Deus não habita no meio da bagunça. Também aquele povo não falava línguas estranhas, como hoje fala nesses derramamentos do Espírito Santo que surge aí para esse mundo afora. Ninguém falava línguas estranhas, só falava línguas conhecidas no dia de Pentecoste. Lá tinha o dom de línguas conhecidas, línguas claras, que todos que estavam ali ouviam e entendiam com clareza para aprender a palavra do Senhor. Mas hoje o inimigo usa aí um falso derramamento do Espírito Santo, criado antes da hora, para quando chegar o verdadeiro derramamento do Espírito Santo, as pessoas não saber mais qual é o verdadeiro, porque acostumou tanto nas gritarias, na bagunça, que eles não vão entender a realidade. Não tinha gritaria como se vê hoje nas igrejas pentecostais. Ninguém expulsava demônios. E não tinha, lá também não tinha demônios para expulsar. Que na verdade, o demônio não habita junto com o povo de Deus. O lugar que está o Espírito do Senhor, não tem demônio não. Quando você chega numa igreja, que todo dia tem demônio para expulsar, que as pessoas não fazem mais nada a não ser expulsar demônios, essas igrejas não é a igreja de Deus. Porque a Bíblia está escrito, lá na Bíblia está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livra. Então lá não tem demônios. E quem expulsa os demônios que querem entrar lá, não é o povo de Deus, não é o povo que está reunido lá. Quem expulsa os demônios é o anjo do Senhor, que acampa ao redor e os livra. Então não precisa do homem expulsar, não. É o anjo do Senhor. Eles ficam, os demônios ficam ao derredor e os anjos ao redor, para não deixar o inimigo entrar. Então a igreja de Deus, o povo de Deus, onde estiver reunido para adoração espírita em verdade, pode estar na certeza que o demônio não habita ali. Não há demônio para expulsar ali. Se eles quiserem expulsar demônio, só se for lá em praça pública, em outro lugar para lá. Mas lá não. Lá não tem lugar para ele entrar, para ninguém expulsar. Ninguém chamou ele lá. Quem somente pode estar dentro da igreja, onde prega somente a palavra de Deus, a verdade, é os anjos do Senhor. Lá, Salmo 34, 7. Dentro de uma igreja verdadeira, só pode estar os anjos ao redor daquela igreja. E o inimigo só tem um espaço para ir ao derredor.
nos tempos antigos já existiam esses falsos profetas que tinham esses espíritos de gritaria e confusão. Eram os profetas de Baal. Quando Deus foi fazer, deu 3 anos e meio de seca em Israel por causa da dureza do coração, por causa da desobediência. Então Deus mandou Elias, e Elias foi lá, chegou lá e encontrou os profetas de Baal, e eles foram fazer um duelo, né? Os profetas de Baal gritando por Baal, para Baal ajudar eles. E eles gritavam, pulavam, choravam, machucavam o corpo com lancetas, com gritarias, implorando Baal, que Baal ajudasse eles. Mas Baal não fez nada, que Baal é um deus imaginário. Ele não existe nem no inferno, nem em lugar nenhum, ele está na imaginação. Os profetas de Baal invocou Baal até o meio-dia, de manhã até meio-dia. E esse Deus falso deles não pôde fazer nada. E depois chegou a vez de Elias. Elias juntou a lenha, pegou a água, jogou lá em redor do altar. E Elias, sem bagunça, sem gritaria nenhuma, sem imploração demais, Elias apenas dirigiu a Deus. Elias dirigiu ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, e disse em poucas palavras: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido entre esse povo que tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Então o Senhor Elias invocou o Deus do céu, sem gritaria, sem bagunça, sem nada. E Deus ouviu a voz de Elias, atendeu o seu pedido. Elias fez uma oração curta e simples, que trouxe um benefício enorme. Então é aqui que a gente vê o poder de Deus. Não há necessidade de gritaria, aquelas alturas, choro, pulação. Isso vocês podem ver, isso aconteceu no passado, mas só aconteceu com o povo ímpio, o povo que não é de Deus. Só aconteceu com aqueles pagãos. O povo de Deus nunca foi um povo de barulho, bagunça. Deus não é surdo e nem dorme. Podemos conversar com Deus como um filho conversa com um pai amoroso. Pode chegar perto de um pai. Como é que um filho chega perto de um pai para conversar? Em vez de gritar, não, ele vai baixinho, né? O pai, eu preciso disso, pai. O que o senhor pode fazer para mim, pai? Se o senhor quiser me ajudar nisso, eu vou ficar muito satisfeito. O filho vai ao pai com aquele tom de voz manso e suave. Não vai chegando e gritando e pulando na frente do pai, não. Tem que ter ordem e decência. Não há necessidade de ficar implorando por Deus, porque Deus também quer nos ajudar.